apresentar embaixador e conselheiro Frank, conheci na PIB do Guará, na época de embaixador ainda, quase no final da sua carreira, né? Frank aí algumas décadas mais novo que esse conselheiro que vos fala. E logo depois de finalizar a sua idade ali como embaixador do rei, trabalhou como conselheiro, filho de conselheira também, conselheira Annelise, que nos abençoa tanto aqui no Distrito Federal. E após alguns anos frente à embaixada da Primeira Igreja Batista no Guará, o conselheiro Frank, por conta da sua vida acadêmica, mudou para Portugal. E ele me contava, né, um tempo atrás, que nem tinha pensado nisso, né, diretamente, mas Deus deu a oportunidade dele voltar a trabalhar com os embaixadores, reativando, depois ele me corrige se a palavra certa é criando ou reativando a embaixada da Terceira Igreja Batista de Lisboa, que tem servido de modelo ali, né, em Portugal, e hoje outras embaixadas já foram reativadas ou foram iniciadas ali em Portugal, e esperamos aí que continue crescendo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, passo a palavra para o conselheiro Frank, vai falar a respeito dessa jornada aí e a respeito da importância de ser embaixador do rei, até lá do outro lado do mundo. Com a palavra é com você, Frank Monteiro. Obrigado, viu, Wellington? Turma, o que eu vou pedir para vocês antes da gente já começar? Preparem realmente papel e caneta, tá? Quando eu falei lá no grupo papel e caneta, é real, porque por mais que eu vá contar um testemunho, eu vou partir toda a aula em si é realmente técnico. Então, assim, como que você faz para realmente estruturar uma embaixada do zero? E realmente foi o que eu tive que fazer aqui em Portugal. Então, assim, só para dar um pouquinho mais de contexto para vocês. Portugal chegou a ter embaixadores do rei ali pelos anos 60/70. Eles desenvolveram o trabalho até mais ou menos ali também nos idos dos anos 80/90, e aí, mais ou menos aí nessa época, eles decidiram que embaixadores do rei já não combinava muito, embaixadores do rei era algo muito brasileiro, várias aspas, e por conta disso, eles quiseram criar uma outra organização, não deu certo, e assim, resumo da ópera, já não tinha embaixadores do rei em Portugal há um pouco mais de 35 anos, quase 40 anos. Então, assim, a grande maioria das pessoas que conheciam os embaixadores do rei, todos já eram velhos mesmo assim, 50 anos, 60 anos. Então, assim, se perguntassem, para a turma mais jovem, você sabe o que é embaixador do rei? Nas igrejas batistas também daqui de Portugal, ninguém sabia, e assim, grande parte das igrejas não sabem, tá? Então, assim, a partir do nosso trabalho, que a gente começou a reativar o trabalho dos embaixadores do rei, a partir de agora que começaram a perguntar para o meu pastor, o pastor Joed, depois de 2 anos de trabalho ininterrupto, começaram a perguntar para ele o que é esse ministério chamado Embaixadores do Rei, que a Terceira Igreja Batista de Lisboa está a desenvolver. E dando um pouquinho mais de contexto para vocês. A igreja que eu estou envolvido hoje, Terceira Igreja Batista de Lisboa, é a maior igreja de Portugal, cerca de 300 membros. E dando mais um pouquinho de contexto para vocês. 300 membros é gigante na Europa. A média é tudo 40, 60. Quando a igreja é mais ou menos saudável, 100 membros. Então, assim, só para vocês perceberem como o nosso contexto de Portugal é muito completamente diferente do Brasil. E é justamente por isso que a minha aula é realmente técnica de como você consegue abrir uma embaixada na parte técnica. Porque quando a gente pensa em contexto Brasil, e não querendo generalizar, fala assim, não, beleza, você pega ali uma bola, 10 coletes, chama a garotada, dá um lanche ali, fala um pouco de Jesus, aí marca de novo e abre uma embaixada, assim, ao longo das semanas, né? Geralmente, esse é o método do Brasil. Método de Portugal. A gente foi descobrindo com o tempo como que fazia isso. Então, assim, o que eu vou apresentar para vocês é realmente como que eu tive que encontrar o caminho para abrir uma embaixada do zero, literal, em um local em que não tinha absolutamente nada. E quando eu falo que não era nada, é porque não era absolutamente nada de nada de nada mesmo. Então, assim, eu vou compartilhar a apresentação, a apresentação não, compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu pegar aqui.
Aqui. Beleza. Vocês estão vendo essa tela aqui? Faça um joinha assim, se estão vendo assim, só para a câmera, beleza? Então, beleza. E aí, o que eu vou pedir para vocês, tá? Eu vou pedir para vocês deixarem todas as dúvidas para o final, tá? Justamente porque eu vou falar bastante mesmo e geralmente eu falo bem rápido. Então, assim, eu vou pedir para as dúvidas ficarem no final e eu peço que realmente as dúvidas elas sejam também nesse quesito técnico mesmo, porque, como eu falei, é uma aula, por mais que vocês vão ver traços de testemunho, que de fato é um testemunho, a minha ideia é vocês saírem daqui com pelo menos uma ideia de quais ferramentas vocês conseguem usar para a criação de uma nova embaixada. Então, beleza. Essa daqui, gente, é a logo da Embaixada Pastor Antônio dos Santos, e esse é o versículo da minha embaixada. Pastor Antônio dos Santos foi o pastor da Terceira Igreja Batista de Lisboa por mais de 50 anos. Só de ministério, esse cara ele entregou 50 anos da vida dele para essa igreja, e por conta disso a gente homenageou ele. E aí o versículo que eu coloquei foi realmente esse aí, que a ideia é da nossa embaixada a gente não viver para nós mesmos. A gente quer viver para outras embaixadas, a gente quer viver para a comunidade que a gente está envolvido, e a gente quer viver realmente para outros embaixadores. Então, assim, qual que é o meu objetivo desse treinamento? Eu quero contar para vocês um pouco da história da embaixada em Portugal, a partir do testemunho, em ordem cronológica. Eu quero mostrar para vocês algumas lições práticas de como abrir uma embaixada, e eu quero mostrar um método que eu realmente apliquei em Portugal, de tal forma que, graças a Deus, tem dado certo. E aí, dando um pouquinho mais de background, né, um pouquinho mais do meu histórico. Meu nome é Frank, eu sou hoje conselheiro de embaixadores do Rei da Terceira Igreja Batista de Lisboa. Hoje eu tenho 29 anos e eu também fui embaixador. Eu comecei como embaixador na Primeira Igreja Batista do Ipanema, igreja na qual a minha mãe continua sendo conselheira. Passei para a Primeira Igreja Batista no Guará, finalizei a minha carreira como embaixador na Primeira Igreja Batista no Guará, me tornei conselheiro-chefe de lá também. E assim, essa foto aí que vocês estão vendo à direita de vocês foi a minha foto de despedida. Ou seja, eu era um conselheiro em que eu tinha ali 6 conselheiros abaixo de mim e um pouquinho mais ali, um pouquinho menos ali, entre 20 e 25 meninos. Ou seja, era uma embaixada grande, era uma embaixada forte, era uma embaixada relevante e, assim, extremamente competitiva. Então, assim, hoje, como que a PIB do Guará ela é estruturada? São sempre as reuniões semanais no domingo, começa ali às 5h30 da tarde. Aí, a Primeira Igreja Batista no Guará, hoje, eles conseguiram desenvolver, né? A gente desenvolveu juntos o Embaixadores de Oração, que até hoje roda muito bem lá, todas as segundas, 9 da noite, e eles têm o futebol missionário. Esse aí é primeiro e terceiro sábado, salvo engano, enfim. Ou seja, é uma embaixada, quando a gente olha assim, o padrão embaixadores do rei, era uma embaixada forte, era uma embaixada realmente com muitas programações, e essa foto aí que eu tirei foi também da minha foto de despedida antes de partir para Portugal. Como o Wellington falou, e eu realmente concordo com ele, eu não sabia que eu ia abrir uma outra embaixada. Quando eu saí do Brasil, eu realmente entreguei a Deus a minha vida e falei, Deus, obrigado por todo o meu tempo como conselheiro, e não tenho interesse de voltar para um ministério que não faz parte de Portugal. Eu já sabia já do contexto, eu sabia onde eu estava entrando, eu falei, beleza, se não tiver oportunidade, e eu sabia que não ia ter, só que fui surpreendido com ter uma oportunidade. Se tiver uma oportunidade, beleza, a gente abre, mas eu já sabia que não ia ter. Beleza. Falando um pouquinho aí do início. O início, eu fico zoando que era só um celular e um sonho. Essa foto, ela foi tirada em setembro de 2024. Ou seja, ainda vai fazer 2 anos. E aí o que acontece? Basicamente, o pastor Joed, ele chegou em mim, falou, Frank, calma lá, deixa eu já botar isso aqui. Beleza. O que acontece? Nesse dia aí, ele basicamente, o pastor Joed, ele falou, Frank, o que você fazia lá no Brasil? Fala, não, pastor, eu era professor de BD e eu era conselheiro de embaixadores do rei. Aí ele virou assim, embaixador do rei, me conta um pouquinho mais sobre esse ministério. Eu falei, não, ministério para meninos de 9 a 17 anos, eu era conselheiro-chefe, eu tinha uma equipe com 6 conselheiros, eram cerca de 20 a 30 meninos, e assim, basicamente, transicionei a liderança e me coloco à disposição aqui, e eu sei que esse ministério, eu sei que não tem em Portugal, e tá tudo bem, mas assim, é só para saber um pouquinho da minha experiência. E aí o pastor Joed, ele pega e me vem com uma demanda. Ele fala, Frank, na nossa igreja, a gente tem demanda de meninos, a gente já quer abrir uma embaixada, pastor Joed, eu já fui embaixador, eu sei que isso funciona, só que a gente não tinha ninguém para abrir uma embaixada. E eu queria saber se você topa o desafio de abrir uma embaixada. Eu falei, sim, vamos nessa. Ou seja, e aí
A partir dessa resposta, eu falei, beleza, pastor, eu quero só um tempo só para pedir material do Brasil, e realmente eu agradeço aí a União de Homens Batistas Planalto Central. Em uma ligação com o Jara, eu falei, Jara, eu vou abrir uma embaixada, eu vou precisar de uma bandeira, alguns manuais, que eu já vou mostrar para vocês o que eu fiz. E aí ele falou, beleza, fez, liguei no pastor, falei, pastor, preciso de pessoas que estejam indo para Lisboa. Ele falou, ó, deixa eu fazer umas ligações. Ele me retornou de novo. Eu tenho uma pessoa que está em São Paulo, outra pessoa que está na Bahia. Liguei na minha mãe, falei, mãe, manda uma parte do material para Bahia, outra parte para São Paulo. Os materiais chegaram nessas pessoas, essas pessoas pegaram o voo para Lisboa, justamente porque Correios fica muito caro. Então, assim, só para entrar com material aqui em Portugal já foi essa dinâmica. E assim, de novo, quando eu coloco essas lições práticas, né, se coloca à disposição do reino. E, gente, se vocês verem que tem demanda para abrir embaixada, abra, atue. Não espere que outras lideranças façam o que só pode ser feito por você. Ainda mais os senhores e senhoras que já estão a fazer esse treinamento. Um treinamento que realmente está dando as ferramentas para que vocês abram uma embaixada ou já continuem a tocar uma embaixada, que é o que vocês já estão treinando. Então, assim, eu vejo muito isso no Brasil, via muito pelo menos, que, não, porque eu quero abrir uma embaixada só com 2 pessoas, aí junta 2 e ninguém faz nada. Então, assim, a ideia é, não espere que outras pessoas apareçam para fazer. Faça realmente você mesmo, se Deus está te direcionando a abrir uma nova embaixada ou realmente reativar os trabalhos. Não espere que outras pessoas façam o que só pode ser feito por você. E aí, beleza. Esse celular e esse sonho aí, ele se transformou em um pequeno grupo. Essa foto eu fiz questão de tirar. Ela foi realmente a reunião inaugural. Então, como vocês podem ver aí, a data da reunião inaugural foi dia 27 de outubro de 24. E eu quero que vocês percebam a cronologia. A demanda me veio em setembro, final de setembro. Final de outubro, eu já estava abrindo a embaixada. Justamente porque era realmente o tempo de eu pegar, trazer o material do Brasil, e vocês podem ver que não tinha uniforme, não tinha nada. A camisa que eu estava usando, a única camisa que eu tinha de embaixadores, era a minha camisa da PIB do Guará, para vocês terem uma ideia do quanto de material eu não tinha para começar uma embaixada. Aí, beleza. Chegou as bandeiras, e aí comecei. Lições práticas sobre isso. Comece já com o material correto. Eu vejo muitas embaixadas que querem só começar com uma bola e colete. Não. Comece com o material correto. Embaixada não é só futebol. Embaixada é realmente você desenvolver esses meninos espiritualmente. Para isso, você precisa realmente do material correto. Qual que é o material correto? Pelo menos uma bandeira, pelo menos aí 30 folhetos para você começar. Eu comecei com 10 escudeiros, justamente porque eu sabia que todos esses meninos que estão aí na foto, eles iam virar escudeiros em questão de 1 ou 2 ou 3 semanas. E foi de fato o que aconteceu. E aí, outra lição prática é, saiba pedir ajuda. Gente, vocês têm uma coisa aí que eu já não tenho mais aqui. Vocês têm um apoio aí de pessoas com muita experiência, por exemplo, o Jairo, por exemplo, o Eliton, por exemplo, o Fábio. Vocês têm acesso ao próprio DNAE, vocês têm acesso a materiais infinitos. Então, assim, se vocês realmente não estão conseguindo desenvolver o trabalho, saibam pedir ajuda. Eu não tinha mais ninguém. Era eu e Deus. Justamente porque, não tinha ninguém. E tá tudo certo. A única pessoa que eu pedi ajuda, as únicas pessoas que eu pedi ajuda, foi principalmente o Jairo, minha mãe e as pessoas para fazer a logística. Todo o resto, o caminho, eu tive que encontrar. E aí, acho que esse é um dos principais conselhos que eu posso dar para vocês. Tratem esse ministério com seriedade desde o início. Então, assim, não entrem para qualquer embaixada. Não, vai ser só mais um ministério aqui, entre os meus 3 ou 4 ministérios na igreja. Não, se for para realmente fazer meia boca, não faça. Faça realmente com seriedade. Trate esse ministério com seriedade, porque vocês vão ver que é um ministério muito sério. Frank, mas eu tenho só 2 ou 3, 4 meninos. Beleza. Se você só tem 2 ou 3 ou 4 meninos, leve aqueles 2, 3 ou 4 meninos na seriedade, porque no final dos contos eles vão se tornar homens. E quem sabe, você não sabe o que pode acontecer no futuro. Então vou dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher de embaixadas pequenas, né? Então, a minha embaixada tinha ali 3, 4, 5 meninos. E aí, desses 5, 6 meninos que tinham lá na PIB do Ipanema, só um vingou, que fui eu. E eu abri uma outra embaixada em outro país. Então, de novo, você nunca sabe o potencial de cada um e aonde cada um vai parar.
E é por isso que eu fico com esse conselho ainda. Trate esse ministério, com seriedade desde o início. E aí, a gente pega e abre. Quando a gente abre, a gente percebe que era algo tão, de certa forma, ali, até meio histórico, que até a turma da Memória dos Batistas, eles vieram consultar a gente. Vocês abriram uma embaixada em Portugal, porque todo mundo sabia que já não tinha trabalhos há pelo menos, sei lá, uns 40 anos. Então, assim, esse aí foi um post que até fica aqui na minha apresentação, justamente porque para uma abertura de embaixada em Portugal, entrar na página da Memória dos Batistas, é porque realmente foi algo relevante. Então, eles colocaram aí, né? Organização Embaixadores do Rei presente em Portugal, Embaixada Pastor Antônio dos Santos, na terceira igreja evangélica Batista de Lisboa. Ou seja, era realmente algo histórico. Mas beleza, só abrir uma embaixada é bonito? É. Mas se ela não vier com desenvolvimento realmente espiritual e de metodologia dos embaixadores do rei, me perdoem as palavras, não adianta de nada. Então, assim, abrir é muito bonitinho, postar foto é muito bonitinho, fazer videozinho que tá abrindo embaixada é legal. Mas, assim, beleza, quais são os seus frutos daqui a 1, 2, 3 ou 4 anos? Então, a minha maior preocupação não era abrir. Abrir era fácil. O mais difícil é manter esses meninos engajados. E eu vou mostrar para vocês a metodologia que eu usei. Beleza. A partir do momento da abertura, a gente começa as atividades. E aí eu coloquei aí um mês, né? Que a gente realmente começou ali a trabalhar legal. Começou ali a engrenar mesmo, já a partir de novembro, porque eu abri no final de outubro. E aí o que eu fiz? Eu realmente fui criando a cultura de competições internas. Fui lá, mostrei para eles o que era uma esgrima bíblica, o que é uma montagem bíblica, o que é um alfabeto bíblico. Então, assim, a minha ideia é, galera, vocês sabem fazer uma esgrima? Não, beleza. Aí vai lá e vai demonstrando. E aí a ideia é você mostrar que pelo menos nessa parte dos embaixadores do rei, por mais que a gente queira o desenvolvimento espiritual, a gente sabe que o que engaja meninos, na média, são competições. E aí você pega e começa a estimular eles, e foi uma coisa que eu fiz, você começa a estimular eles através das competições. Além disso, peguei e usei tecnologia a meu favor. Comecei a gamificar todo o conhecimento bíblico que a gente queria passar para eles, principalmente a partir dessa ferramenta aí, o Kahoot. Então, por exemplo, na foto da direita, eles estudaram Atos capítulos 13 e 14. Como que a gente fez isso? A gente criou perguntas em cima desses capítulos e colocou eles para jogar. Ou seja, a gente faz com que eles estudem a Bíblia, mas com a ideia de eles realmente competirem. E aí, o que eu fiz? Beleza, já era novembro, eu já sabia que ia ter o Anver 2025, o livro do Anver de 2025 era Atos dos Apóstolos, eu falei, beleza, então eu vou usar o que o Brasil já está usando e vou fazer esses meninos estudarem sem eles saberem que eles estão estudando para o sentido do sossego. E tá tudo certo. Não tenho pressa, eu não vou fazer acampamento, eu tô sozinho, não preciso competir com ninguém. Então, velho, eu vou seguir no meu próprio ritmo. E foi o que eu fiz. Só que sempre muito baseado no calendário do Brasil. Então, ano passado, na verdade, esse ano, Sentido do Sossego de janeiro, foi o livro de Hebreus. A gente estudou o livro de Hebreus. De novo, eu não passo nenhum tipo de informação disso para eles. Eles não sabem que eles estão estudando os livros do Sentido do Sossego. Mas, de alguma forma, se algum dia eu quiser preparar a minha embaixada para partir para um Sítio do Sossego, eu já estou seguindo uma metodologia. Beleza. Lembrando, né? Que isso é só um sonho, são só planos, mas eu prefiro já me basear em alguma coisa do que tirar isso da minha própria cabeça. Então, beleza. A partir disso, a gente está sempre olhando o calendário do Brasil, olhando o que o Brasil está estudando, e a gente pega e adapta para Portugal. E aí, quais foram as principais ferramentas que eu criei? Vou mostrar para vocês meu calendário, vou mostrar para vocês essa competição enfim, que eu criei no Guará e refinei para Portugal, que eu chamo de Embaixador Nota 10. Essa foi realmente uma competição que eu criei lá do zero, lá no Guará, 6 anos atrás, e eu continuo fazendo a mesma coisa. E quero mostrar para vocês como que eu engajo esses meninos também na carreira dos Embaixadores do Rei. Beleza. Falando um pouquinho sobre calendário. Como que eu adaptei o meu calendário? Eu vou mostrar para vocês o início do meu calendário ali, 2024, 2025. A gente abre ali na parte ali de cima. Vocês estão vendo aí, outubro, novembro e dezembro. A gente pega, abre ali, eu mostro ali um pouquinho das provas, tudo mais. Aí eu pego e percebo que eu consigo engrenar exatamente nos livros ali do Anver. E como eu não tinha pressa, eu realmente tratei ali de estudar com eles durante 14 semanas os livros de Atos dos Apóstolos. Então foram 2 capítulos por domingo. E aí, sempre que você abre um livro muito grande,
o legal é que eu ganhava tempo para pensar nos próximos passos, porque assim, de novo, o caminho, ele não era muito claro. Eu sabia o que eu ia fazer ali, mais ou menos por 2 ou 3 meses, e aí as coisas elas foram engrenando, e aí eu percebi ali no final de março que eu já tinha condições de fazer uma subida de posse. Eu fui percebendo a partir da própria maturação da minha embaixada. Eu falei, velho, dá, eu consigo. Beleza. Aí eu peguei e virei tudo para trabalho nos postos. Então, desde março do ano retrasado até quase ali o final de maio, a gente pegou, fez o trabalho nos postos e, vai, deu certo, 6 meninos subiram. Acho que eu vou mostrar isso na próxima foto. E aí, como eles não sabiam como fazer uma subida de postos, eu realmente separei o mês de junho inteiro para ensinar a fazer uma subida de postos. Porque, de novo, ninguém sabia, gente, lembrando, ninguém sabia de nada do zero. E aí a gente pega e ensina tudo de novo. Quer dizer, não é que é tudo de novo, tudo do zero. E eu também estava aprendendo a fazer isso tudo do zero. Por mais que eu já tivesse feito 3 subidas de postos com a mente de igreja, o cenário de Portugal é completamente diferente. Aí eu fui lá, adaptei e deu certinho. No dia 29 de junho do ano de 2025, a gente fez a primeira subida de postos. E aí, mostro para vocês a adaptação do calendário de Portugal agora, 25-26. Então, aqui em Portugal, eles chamam... Portugal e Europa, tá? As férias deles é tudo agora no verão europeu. Verão europeu é realmente os meses ali de julho e agosto. Então, sempre o meu ano de embaixadores mesmo, ele começa a partir de setembro. Então, ó, graças a Deus, ontem, tá? Ontem foi a nossa segunda subida de postos. E eu posso dar esse testemunho para vocês de que o ano de 25, 26, a gente realmente fechou, e fechou ontem, e deu tudo certo. O meu ano, ele começou em setembro do ano passado, e eu já sabia o que eu ia fazer. Então, assim, como eu sabia que o livro do Sítio do Sossego era Hebreus, eu já coloquei eles para estudar Hebreus. Finalizei o livro de Hebreus ali em dezembro. Digamos que algum dia eu quisesse ir para o Anvé. Digamos, velho, o que eu acho muito difícil e, velho, praticamente impossível. Digamos que eu estivesse me preparando para isso. Eu já conseguiria pegar os meus meninos, pegar um avião e ir direto para o Anver, justamente porque eu já estou me preparando desde setembro. Mas, enfim, essa foi a maneira de eu me organizar cronologicamente. Depois disso, eu peguei e já virei o ano inteiro para eles fazerem a subida de postos. Só que agora, na segunda subida de postos, eu tinha tanto pessoas para fazer o escudeiro, quanto as pessoas para fazerem o arauto. Aí eu peguei e já segmentei o meu calendário em arauto, em escudeiro e depois arauto. Então vocês podem ver que eu tive 10 meses para trabalhar, e são realmente 10 meses intensos todas as semanas, e aí no final de junho, eu realmente dediquei de novo para me preparar para a subida de postos, e aí o legal é que antes de ontem e ontem, a gente fez o churrasco de encerramento e a própria segunda subida de postos. E de novo, deu tudo certo. No quesito plano e execução cronológica. E aí, além disso, vou só depois dar as conclusões para vocês. Nessa parte aqui do plano, um dos ensinamentos que eu quero deixar para vocês é: façam um plano cronológico para a embaixada de vocês. Não se permitam serem levados por qualquer data. Ah, não, vamos só vendo, vamos só vendo. Não. Sente realmente, perceba, faça o seu planejamento, perceba ali quais competições que vocês vão ter e consigam conciliar isso com a subida de posto de vocês. Eu sei que no Brasil, esse negócio de carreira, subida de postos, é algo até meio distante, a turma gosta muito de competir aí, mas assim, lembrem, eu não tinha com quem competir, eu não tinha absolutamente nada. Falei, velho, então, se for para focar em alguma coisa, eu vou focar no estudo da Bíblia e na carreira. E deu certo. Graças a Deus, glória a Deus por isso. E aí, indo aí para o Embaixador Nota 10, que é uma outra competição, vou reforçar. Todas as dúvidas, deixem para o final. Eu vou realmente passar muito conteúdo e a ideia é vocês me fazerem as perguntas ao final. O Embaixador Nota 10 foi uma competição que eu criei no Brasil, na PIB do Guará, e a minha ideia sempre foi eu elencar quais são os meus melhores embaixadores que mais se destacam ao longo dos meses, ao longo inclusive dos anos. E aí, aqui em Portugal, eu consegui terminar de refinar, e essa competição hoje é uma competição que dura exatamente 10 meses. E aí o que acontece? Como que funciona? Basicamente, eu consegui gamificar a forma de eles irem, a forma de eles participarem da embaixada. Então, o que vocês estão vendo aí é a pontuação da própria competição. Essa competição aí, essa pontuação é a pontuação do ano passado. Então, por exemplo, se o menino ele vai para a reunião, ele ganha 10 pontos.
Se ele leva a Bíblia e o manual para essa reunião, ele ganha mais 10 pontos. Se ele traz um visitante, ele ganha 30 pontos. Se ele traz o mesmo visitante pela segunda vez, ele ganha 20 pontos. E aí, toda semana, a gente tem um Kahoot, seja dos atos, seja dos livros bíblicos, seja dos próprios manuais. E aí a gente tem essas pontuações, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, ganha ali, respectivamente, 15, 10 e 5 pontos. Ah, completou o manual, ganha 200 pontos. Então, assim, você pega e gamifica tudo o que você quer que o seu embaixador faça. Ah, Frank, mas, poxa, eu não sei como estimular os meus embaixadores. Eu tô te falando, faz uma competição. Bota esses meninos para competir. Ah, mas Frank, não sei o quê. Confia em mim. Uma competição saudável, vale a pena. E lembrando, os nossos embaixadores, eles vão competir para entrar numa faculdade, eles vão começar a competir, eles vão competir dentro da faculdade, eles vão competir no mercado de trabalho, eles vão competir em tudo que é lugar. E a gente fica aí se excusando de ensinar a como competir. Não, velho. Ensina o menino desde o início a realmente ele competir de uma forma saudável, de realmente estimular nele a ele ser consistente. Porque na vida, no final das contas, velho, o que a gente está criando esses meninos é eles aprenderem a serem consistentes, não apenas para a vida deles, mas principalmente para a vida espiritual deles. E é o que acontece. Qual que é o real objetivo dessa competição? E eu sempre falo isso para os meus meninos, sempre ao final da competição. A ideia é eu conseguir desenvolver neles foco, persistência e força de vontade, mas principalmente disciplina e consistência. O vencedor dessa competição, pelo menos aqui em Portugal, inclusive lá no Brasil, na PIB do Guará também, naquela época, era quem vencia era o cara que mais demonstrava consistência. Era estar nas reuniões todas as semanas. E aí o legal é que, poxa, o cara estando todas as semanas, estudando todas as semanas, ele necessariamente cresce espiritualmente. Justamente porque a gente coloca conteúdo bíblico e conteúdo dos próprios manuais. E aí, lembrando que os embaixadores são uma preparação para a vida. Eu estou realmente preparando esses meninos para a vida, para o mercado, enfim, para uma vida espiritual também. A ideia é tudo o que eu consigo fazer com eles na embaixada, a ideia é eles também saberem que isso tem aplicações para a vida deles, na vida real, daqui a vários anos. Então, de novo, eu pego um menino com 9, finalizo ele com 17, e a ideia é ele já está já preparado para, enfim, para a vida em si e a gente continuar também caminhando juntos. Beleza. E é o que acontece, só para mostrar para vocês. Esses foram os campeões do Embaixador Nota 10, tanto do ano 2024-25, quanto o ano 25-26. Então, como vocês podem ver aí, a diferença de fotos, principalmente em altura, tá? É gigante. Então, poxa, o menino lá, esses dois meninos aí que foram campeão e vice-campeão, né, respectivamente, vocês podem ver que de uma foto para outra, eles crescem bastante. Então, assim, só para vocês verem que existe, de novo, também uma linha cronológica. E eu queria só destacar na foto da direita, que vocês estão a olhar aí, tem esse menino que ficou em terceiro, na foto da direita. Matheus Pires, o nome dele. A família dele só permaneceu na nossa igreja porque tinha embaixadores do rei. Os pais deles perguntaram para o pastor, o Matheus ele era envolvido com embaixadores do rei lá no Brasil, e por um acaso tem? Aí meu pastor, sim, tem. E aí eles foram conversar comigo, tem embaixadores? Eu, pois é, tem. Aí eles me perguntaram, e tem embaixadores em outro lugar? Eu falei, não, é só aqui. Tipo, a minha convicção era tão forte, eu falei, velho, você pode até procurar, você não vai achar. Não vai ter. E não tinha, de fato. E aí eles falaram, não, então a gente vai ficar aqui mesmo. E aí pode ver que o menino engrenou, tá bem, tá estudando. Então, assim, ficou em terceiro lugar nessa última edição, mas perceba que algumas famílias, elas estão realmente a entrar na igreja, justamente porque existem embaixadores do rei. E a minha ideia é que vocês também consigam servir também de testemunho para que outras pessoas muitas vezes fiquem na igreja de vocês, justamente porque tem embaixadores do rei. E vocês vão perceber que quanto mais esse ministério cresce, melhor fica. E aí, queria também falar com vocês um pouquinho sobre a carreira. Matei isso aqui do Embaixador Nota 10. Deixem as dúvidas para o final, tá? E eu pego e vou seguindo. Beleza. Por que eu, Frank, tive que focar nisso aqui dos embaixadores do rei? Dando um pouquinho de contexto. Eu não tinha absolutamente nada. Quando a gente vai para Brasília, vamos falar só de Brasília, que realmente foi de onde eu saí. Vocês têm aí, tem Coné, tem Acampé, tem Heré, tem Anver, tem várias competições, tem como é que é? Aquele campeonato de futebol que eu esqueci o nome agora, mas enfim. Vocês percebem que dentro do próprio contexto do Brasil, vocês sempre têm, pelo menos a cada 3 ou 4 meses, algo a estimular esses meninos. Vocês sempre vão ter isso.
sempre competições, sempre coisa evangelística e tudo mais, beleza. Em Portugal, lembrem de novo do meu contexto. Eu não tinha absolutamente nada. Não tem competição, não tem congresso, não tem nada. O que eu pensei? Eu falei, beleza, deixa eu voltar às origens. Onde que os embaixadores eles eram realmente muito fortes?